Meu marido quer que eu peça demissão agora que temos filhos. Para manter o anonimato, não posso entrar em detalhes, mas meu marido, de 34 anos, desenvolveu algo em TI que é bem conhecido e o deixou rico. Eu tenho 38 anos e sou chefe. Provavelmente ganho 1/100º do que ele ganha. Isso não importa para mim, no entanto, porque eu amo meu trabalho. Nós temos uma vida ótima juntos. Tivemos nossa primeira filha, uma menina, há 3 anos e nossos gêmeos têm 9 meses de idade. Faltam alguns meses para o fim da minha licença maternidade, com o país fechando novamente por causa da nova variante, comecei a me preocupar que meu local de trabalho não me aceitasse de volta. Expressei minhas preocupações ao meu marido há alguns dias e ele apenas deu de ombros e disse que não era como se precisássemos do dinheiro. Eu fiquei confusa e disse a ele que eu sabia disso. Não era sobre o dinheiro. Ele apenas deu de ombros. Eu fiquei um pouco irritada, para ser honesta, porque pensei que ele não achava grande coisa eu ficar desempregada. Ontem, eu ainda estava pensando nisso, então decidi falar com ele novamente. Ele ficou confuso e me disse que eu deveria, em vez disso, ficar feliz por poder passar mais tempo com meus bebês. E ele me perguntou por que eu insistia em trabalhar quando temos 3 filhos pequenos e ele ganhava dinheiro suficiente para nós dois. Ele não gostava que eu trabalhasse de 4 a 5 noites por semana, incluindo 1 ou 2 fins de semana por mês. Eu disse a ele que amo meu trabalho e que sou boa nisso. Eu tenho feito isso há quase 20 anos e só o pensamento de não fazer nada pelo resto da minha vida é sufocante. Ele estava visivelmente chateado então e me acusou de amar meu trabalho mais do que meus bebês e ele. Eu sempre poderia cozinhar em casa para a família e, se eu estivesse preocupada em perder minha independência, ele poderia transferir o mesmo valor que eu ganhava do meu trabalho para minha conta privada mensalmente. Eu comecei a chorar e ele me beijou, me abraçou e me disse que me amava, mas ele tem pensado nisso desde que nossa filha nasceu e ele não gostava que eu chegasse em casa tarde da noite. Então eu precisava escolher entre meu trabalho ou ser uma mãe de família. Eu fiquei surpresa. Ele quis dizer isso como um ultimato. Ele quer que eu seja uma dona de casa ou nós teremos que seguir caminhos separados. Eu fui para a casa da minha mãe logo de manhã. Ela me ouviu falar e chorar, mas quando terminei, ela não estava indignada em meu nome, como eu esperava. Ela ficou em silêncio por um tempo e então me pediu para pensar cuidadosamente sobre meu próximo passo. Se nos divorciássemos, eu precisaria pensar nos meus bebês. Eu nunca seria capaz de dar a eles a vida que o pai deles está dando e eu poderia perdê-los por causa disso. Vale a pena mudar suas vidas tão drasticamente e fazê-los viver em 2 casas separadas? Tudo isso por um trabalho. Eu trabalhei toda a minha vida adulta e eu simplesmente podia ver isso como uma aposentadoria antecipada. Muitos sonhavam com isso, porque eu não poderia aproveitar. Eu não estava esperando minha mãe dizer essas coisas. Ela sempre foi essa mulher forte e independente que nos criou para sermos independentes e me ensinou a nunca depender 100% de ninguém além de mim mesma. Ouvir ela dizer tudo isso me fez questionar meus sentimentos. Antes de encontrá-la, eu estava totalmente certa de que estava certa em estar magoada e com raiva, mas agora acho que estou exagerando e que o pedido do meu marido não era tão irracional. Mas se for esse o caso, por que sinto essa sensação ruim no peito? Por que parece que ele fez esse ultimato porque sabia que tinha poder e está usando-o? Me deem sugestões e conselhos e, por favor, sejam honestos, não rudes, honestos, porque sinto que fui injustiçada aqui e estou tendo dificuldade em pensar da perspectiva do meu marido. Atualização, 11 dias depois. Antes de começar, eu quero esclarecer algumas coisas sobre meu post que muitos parecem ter interpretado mal, desculpa se minha linguagem não foi muito clara. Eu não trabalho de 4 a 5 dias mais os fins de semana. Eu trabalho de 35 a 45 horas por semana no total e às vezes é durante o fim de semana. Ser dona de casa não é normal no meu país. A creche é de graça e a gente não tem babá. Eu tô falando isso porque eu quero que vocês entendam porque eu fiquei tão surpresa com essa situação toda. Eu não tô tentando ser desrespeitosa com as donas de casa. Ele não pode conseguir a guarda exclusiva só por causa da riqueza dele. Ou por causa das minhas horas de trabalho. Não funciona assim aqui. Mas eu sou grata por aqueles que expressaram preocupação com isso porque eu sei que essa é a triste realidade em outras partes do mundo. Então, sobre a atualização, eu tive longas conversas com meu marido sobre tudo o que aconteceu, tentando entender o ponto de vista dele. Eu falei pra ele que eu não consigo me ver como dona de casa, nunca, mas que eu tô disposta a começar a procurar empregos com horários melhores ou que eu posso finalmente abrir meu próprio restaurante. Eu poderia começar a procurar um local em prédios de escritórios e começar um lugar para almoço, assim eu não preciso trabalhar à noite e nos fins de semana. Ele não pareceu nada feliz com essa sugestão. Ele me perguntou por que eu tô tão insistente em voltar a trabalhar. Ele disse que esses últimos meses foram os mais felizes da vida dele, chegando em casa do trabalho todo dia para ver a família dele, e que ele achava que eu também estava feliz. E eu tô. Eu amo ficar com meus bebês o dia todo, mas só porque eu tô aproveitando minha licença maternidade não significa que eu não quero voltar a trabalhar, na verdade eu tô aproveitando cada minuto agora porque eu sei que não é permanente. A gente brigou.
Ele disse que sempre sentiu que eu tenho medo dele ganhar muito mais dinheiro e que eu tenho medo de ser dependente dele, então se eu tô insistindo em trabalhar porque eu não quero ser dependente, ele poderia me pagar 10 vezes o que eu ganho pra ficar em casa. Eu comecei a chorar e falei pra ele que eu não vou ser dona de casa e eu não aceito ultimatos, então ele que faça o que ele achar melhor. Ele disse que tá cansado de ficar sentindo que a esposa dele se sente intimidada pelo sucesso dele. Ele tá fazendo isso por nós dois? Eu tenho que admitir que às vezes eu tenho medo dele ter mais poder do que eu. Ele disse que isso é coisa da minha cabeça, mas sério, será que ele ousaria me pedir para largar meu emprego se ele não sentisse que ele tem o poder para fazer isso? Será que eu poderia pedir para ele largar o emprego dele com essa mesma facilidade? Não dá para negar a dinâmica de poder no nosso relacionamento e eu tenho todo o direito de ter medo disso. Então não teve progresso nenhum de verdade e não importa o quanto eu me explique, ele não parece me entender. E provavelmente ele sente o mesmo comigo. Parece que a gente tá em níveis diferentes. Eu sugeri terapia de casal. Ele disse que vai pensar sobre isso. Agora a gente só é educado um com o outro, mas a gente não conversa muito e a gente não tem intimidade desde que eu mencionei voltar a trabalhar pela primeira vez. Eu o amo e sinto falta dele. Eu não quero que isso acabe, mas a bola tá com ele agora. Minha mãe tá muito brava comigo. A gente não se fala há uma semana. Eu não sei o que fazer com ela também. Comentários da comunidade. Eu não acho justo ele te forçar a essa situação. Você é uma pessoa completa, não só uma esposa ou mãe. Você merece viver sua vida da maneira que for melhor para você também. Mulheres são frequentemente esperadas a se destruírem inteiramente pela maternidade de um jeito que homens não são, e isso é injusto. Trabalhar te dá independência, o que seu marido parece se sentir ameaçado, e socialização adulta, o que é realmente uma necessidade para a saúde mental. Seres humanos são criaturas sociais e não foram feitos para ficar sozinhos presos em casa o dia todo. Se seu marido não consegue entender isso, então que fique bravo. Ele não tem o direito de controlar sua vida só porque vocês dois tiveram filhos. Ele tá agindo como se você quisesse sair para festejar o dia todo e negligenciar suas responsabilidades, em vez de só ser uma adulta normal fazendo coisas normais de adulto. Eu consigo entender ele ficar chateado contigo trabalhando nos fins de semana e à noite, tipo, quando ele tá em casa. Meus pais tinham horários divididos assim, e isso prejudicou minha infância e o casamento deles. Se você realmente for reduzir a carga de trabalho, você precisa de proteção. Você deveria fazer um acordo pós-nupcial para garantir que você não vai ficar presa a ele financeiramente. Além disso, o dinheiro deve ser conjunto e você precisa ter acesso total, sem mesadas ou outras formas dele dizer que o dinheiro é só dele. Infelizmente, muitos homens sabem que se disserem abertamente, eu quero que minha futura esposa seja dona de casa e mãe em tempo integral. O tipo de mulher que eles querem pode perder o interesse imediatamente. Então, em vez de correr esse risco, eles mentem e presumem que podem mudar de ideia mais tarde. Existem tantas histórias neste sub de mulheres que têm filhos apenas para seus parceiros tentarem forçá-las a serem mães em tempo integral. E então seus parceiros finalmente admitindo que sempre quiseram que suas esposas fossem mães em tempo integral porque foi assim que foram criados e estavam mentindo sobre querer alguém focado na carreira. Parece que seu marido é um desses homens. Especialmente considerando que ele tem os meios e recursos para impor essa decisão a você. Quanto à sua mãe, é uma de duas coisas. Ela sabe o quão difícil é ser independente e ser uma mãe que trabalha em uma família monoparental. No momento, você não está sozinha e seu parceiro tem dinheiro suficiente para pagar toda a ajuda que você quiser. Então ela realmente quer que você pense 2 vezes antes de sair dessa situação. E 2. Talvez sua mãe nunca quis ser uma guerreira forte e independente lutando por sua família. Talvez ela quisesse ser leve também. Ter a opção de não trabalhar, com alguém com dinheiro suficiente para lhe dar toda a ajuda que ela precisava e para mimá-la. Ela pode estar com raiva de você porque pode ser difícil para ela ver você se afastando da situação de parentalidade em que ela gostaria de estar. E é difícil ser objetivo quando sentimentos como esse estão envolvidos. Acabei de perceber que às vezes as características que admiramos nos outros não são as que eles amam em si mesmos. Então, embora você possa ver sua mãe como alguém que você respeita porque ela era trabalhadora, independente, forte, etc., sua mãe pode estar olhando para trás em sua experiência de parentalidade e pensando: eu era todas essas coisas porque tinha que ser, mas gostaria de ter sido cuidada às vezes em vez de sempre cuidar dos outros. Ou algo mais. Você nunca sabe. Tô muito confusa do porquê ele tá pegando tanto no seu pé pra você ser dona de casa. Parece que ele tá quase obcecado pra você ficar em casa. Tente uma terapia de casal. Atualização, 4 dias depois. Meu marido e eu conversamos ontem, pela primeira vez em 2 semanas, e foi ele quem iniciou a conversa. Vi minha chance de tentar descobrir por que ele está se comportando assim, ao mesmo tempo, garantir que ele saiba que não estou recuando. Eu disse a ele que, embora eu esteja aproveitando minha licença maternidade, a ideia de que ela seja para o resto da minha vida me sufoca, sofro de claustrofobia grave, não sei se tem algo a ver com isso.
Perguntei a ele o motivo dele estar fazendo isso. Ele sabia que meu trabalho era importante para mim, então por que ele estava fazendo esse pedido impossível quando sabia que isso significaria o fim de nós dois? Disse que, se ele estava tendo dúvidas sobre o nosso casamento e queria uma saída, que, por favor, apenas me dissesse a verdade. Ele ficou muito chateado e me acusou de tentar manipulá-lo. Ele disse que suas razões são legítimas, que não há nada de errado em querer que sua esposa esteja lá para sua família, e as crianças não vão parar de precisar de mim só porque foram para a escola. Comecei a chorar e disse a ele que, se isso acabar, ele deveria saber que a culpa é toda dele. Ele começou a gritar que não, que era porque eu sou muito teimosa e egoísta para realmente parar um segundo e pensar nos desejos dele. Eu queria ir embora porque não conseguia mais ficar com ele, mas ele disse que seria mais conveniente se ele fosse. Ele se mudou para o nosso apartamento na cidade. Me sinto perdida e magoada, eu o amo tanto, mas não acho que continuar esse relacionamento seja saudável para nenhum de nós. Meu coração está partido por meus filhos. Não sei o que fazer. Por enquanto, vou apenas esperar e aguardar que ele me envie os papéis do divórcio. Obrigada novamente pela ajuda e conselhos. Edição: minha mãe esteve aqui ontem. Conversamos muito e ela finalmente está do meu lado. Eu sabia que quando chegasse a hora, ela estaria do meu lado e sou muito grata. Atualização: 2 semanas depois. A gente tá se separando. Obrigada a todos pelo apoio. Meu marido e eu estamos nos separando. É isso que ele quer. Como eu suspeitava, era mais do que só eu voltando a trabalhar. Ele tem sentido ressentimento por muitas coisas sobre mim, muitas delas eu não posso mudar e o resto eu não quero mudar. Não é culpa dele nem minha. A gente simplesmente não é mais compatível um com o outro. Eu ainda tenho 14 meses com meus bebês. Depois disso, todas as crianças são grandes o suficiente para guarda compartilhada. Eu vou ficar na casa grande por enquanto, mas depois do divórcio eu vou me mudar de volta para a cidade. Eu tenho conversado com a minha chefe sobre o meu trabalho. Ela vai me ajudar a encontrar um horário que dê certo com as crianças, então talvez eu trabalhe no horário de almoço nas semanas em que eu estiver com eles. A minha ambição ainda é abrir o meu próprio negócio, mas talvez um pouco mais para frente. Eu ainda o amo. Eu achava que éramos inseparáveis, mas quando ele começou a sentir ressentimento pelas mesmas coisas que ele amava em mim, eu soube que não tinha mais jeito. Isso é uma merda e dói pra caramba, mas aqui estamos nós. Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe sua opinião nos comentários.